Vamos falar sobre clássicos que eu não tenho vontade de ler. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vi recentemente no canal da Morgana e no canal da Gabi esse vídeo em que elas falaram sobre livros clássicos que elas não têm vontade de conhecer e de ler. E eu achei muito, muito legal. É muito importante a gente... E isso é uma coisa que vai agariando com o tempo, tá? Esse vídeo aqui é mais um bate-papo, tá bom? A gente vai agariando com o tempo isso, e é muito também de momento, uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais velha, o seu contexto ali, é muito importante a gente saber que tipo de leitura nos agrada, que tipo de leitura nós apreciaremos mais e outras que a gente já sabe que não vai gostar. É muito importante a gente ir descobrindo isso, e isso é uma forma de autoconhecimento. Pois bem, eu resolvi que eu ia tentar fazer essa tag, e aí... eu fiquei pensando, olhando listas, e tava difícil. Daí, eu resolvi ver muitos vídeos de muitas pessoas falando sobre os livros clássicos, que elas não gostariam de ler, não teriam interesse e tal. E grande parte dos livros que as pessoas citavam, eu já tinha lido e eu tinha de alguma forma gostado, ou não tinha gostado, mas enfim, eu tinha lido e falava, pô, mas vale a pena ler. Depois de muito pensar, penar, ouvir, ver, tal, eu consegui organizar na minha cabeça esses livros clássicos que eu não tenho vontade de ler. E são esses aqui. Não tem. Não consigo. Impossível. Isso não faz parte de mim. E isso também é uma forma de autoconhecimento. Alguns temas claramente são gatilhos para algumas pessoas e elas não têm que ler mesmo o livro, não. E outros não vão gerar curiosidade e tal. O problema é que a Jamília, que desde pequenininha foi uma pessoa curiosa e continuará sendo extremamente curiosa. Eu tenho fome em saber, fome em conhecimento. Isso pode ser um pouco de FOMO, Fear of Missing Out. Ah, não, porque eu não tenho desespero para o conhecimento. Para mim é tranquilo esperar o momento que eu vou encarar aquele livro ali, mas falar que eu não tenho vontade, eu não tenho curiosidade de ler aquele livro ali, eu não consigo. Teve até uns livros lá, um livro que eu comentei assim com a Gabi, nossa, esse livro eu me arrependo de ter lido. Vou até fazer uma lista de livros que eu me arrependo. E depois eu parei para pensar, até aquele livro que eu achei ruim, horrível, valeu a pena eu ter lido, porque me fez entender de alguma forma quais meus interesses, do que eu gosto ou não. E claro que nenhum livro clássico, ele é unanimidade. Ele representa ali o que uma grande parcela achou, mas isso nunca, jamais será unanimidade. Então, é óbvio que algumas pessoas não vão gostar de alguns livros clássicos. É óbvio que eu não gosto de todos os livros clássicos que eu leio. A grande maioria, sim. Como eu muitas vezes paro para estudar o background do autor, do contexto e tal, eu sempre vou arranjar justificativas para validar aquela leitura de alguma forma. Isso é uma coisa muito de Jamile. E isso, gente, é desde sempre, desde que eu me entendo por gente, é assim. Porque eu lembro que na escola eu gostava de todas as matérias. Eu tinha interesse por todas as matérias. E eu conseguia ir bem em todas as matérias. Eu tive que fazer uns 3 testes de vocação para tentar descobrir em que área eu ia. Se você me chamar hoje para estudar astronomia, direito, investimento, matemática, religião, o assunto que for, eu vou falar que eu tenho interesse, porque eu tenho essa curiosidade. Vou dizer que eu vou virar uma especialista da área? Não, mas eu tenho interesse em saber alguma coisa. E isso não é ser uma pessoa indecisa. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito decidida. Eu não fico perguntando nada a ninguém sobre roupa, sobre para onde viajar, o que fazer. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que tem opiniões muito firmes, fortes e às vezes até bastante teimosa. Então também não é sobre indecisão.
é realmente uma vontade genuína de conhecer o mundo, de tentar entender por que a pessoa escreveu aquilo, de tentar entender por que fulano estuda aquilo, de tentar entender como as coisas funcionam. Às vezes isso é até cansativo. Ah, que drama. E até temas que eu tenho meus temas que são sensíveis, né? Que pra mim me machucam e quando eu leio tenho um certo desconforto, mas eu leio. Eu só preciso escolher o momento ideal. Vai ser no meio de uma crise existencial, no meio de questionamentos. Não, não. Eu também tenho compaixão por mim, né? Aí eu fiquei pensando até, caramba, aqueles livros clássicos da antiguidade, sem ser os mais conhecidos, os poemas épicos e tal, não. Aqueles descritivos e tal, meu, eu quero. Aqueles livros de literatura brasileira que ninguém quer ler, que eram falados na escola, da década de 22, nananana. Eu quero, pode ser que eu leia e depois eu falo, não foi tão bom assim, não foi tão legal assim. Pode, mas dizer que eu não quero ler, que eu não tenho curiosidade em saber, eu não consigo. Alguns livros foram muito comentados, né? Nessas listas. E eu vou falar um pouco deles pra vocês. Um autor que bate muito nessas listas de livros que a pessoa não tem curiosidade é o James Joyce. E entre eles, tanto Ulisses quanto Finnegan's Wake. E pela complexidade, pela questão do fluxo de consciência, e Finnegan's Wake pela complexidade não só de fluxo, mas da desordem mental de páginas e cronológicas que existem ali, e a dificuldade da leitura, muita gente falou que não tem interesse em ler esses livros. Meu, quando falam pra mim que um livro é difícil, que é meio impossível você compreender, mas eu vou querer me desafiar naquele livro. Mas você vai falar assim pra mim, você vai estar acendendo, é tipo assim, ó, jogou gasolina no meio do incêndio, mas eu vou querer ler aquele livro, meu irmão, você não tá entendendo? Ah, eu não tenho medo de livro, não. Não tô dizendo que as pessoas que não querem ler eles têm medo deles. É simplesmente uma questão de gosto, de vontade, de interesse. E também nada disso aqui é uma questão de arrogância, tá, gente? Ah, eu tenho interesse por tudo neste mundo, porque eu sou uma pessoa muito interessada. Não, não é sobre isso. Porque, obviamente, eu conheço minhas limitações. E vão ter vários livros, assuntos e temas que por mais que eu queira, que eu vá lá e que eu estude, que não vou aprender nada, que vou ficar me questionando o que foi daquilo ali. Mas para mim é importante ter tentado. O desafio me alimenta. Eu às vezes penso que meu primeiro ponto para escolher medicina foi a dificuldade que todo mundo falava e depois surgiu a paixão. Outro livro muito citado do Dr. Fausto Thomas Mann. As pessoas, Thomas Mann não é um autor fácil e por vezes ele tem um jeito meio que para algumas pessoas possa parecer pedante, mas eu acho que ele era tão inteligente que ele nem sentia essa questão. É que nem Borges. Borges também tá nessa lista, sempre aparece nessas listas. Pela dificuldade, por tudo, enfim. Nossa, eu amei ler Dr. Fausto Thomas Mann. Eu tô lendo A Montanha Mágica agora, já li os Buddenbrook, já li Morte Veneza, já li Tony Kroger. Ah, como assim? Como assim? Se eu não tivesse me dado a oportunidade de conhecer, que eu não ia descobrir o quanto que eu amo esse tipo de literatura. Mas é completamente cabível que uma pessoa não tenha essas vontades. Completamente cabível. Outro livro muito citado é 120 Dias de Sodoma, do Marquês de Sade. Eu morro de curiosidade para ler. Eu acho que vai ser um livro que eu vou ficar muito chocada, que eu vou ficar tenebrosa, que eu vou ficar desgostosa, que eu vou ter nojo, asco e tal. Eu acho que vou ter tudo isso, né? Eu quero ler. Vai entender. Outro livro citado, Lolita, né? É um tema sensível, mas o que eu vi muita gente quando fala de Lolita acreditando no blurb que aparece ali. Este é um romance que fala, e acreditando que é romance romântico, e romance é só a forma do livro. Porque aquele livro não tem nada a ver com romance romântico. Eu tô querendo justificar porque esse livro não é sobre isso. Mas muita gente, por vezes, acha que aquele livro vai ter uma alusão favorecendo o tipo de relacionamento de um homem muito mais velho com uma criança. Para não falar outros termos aqui. E o livro não é sobre isso. Mas eu entendo que é um tema difícil. Existem cenas daquele livro que por vezes passam despercebidas porque Nabokov ele é muito fino e suave no que ele escreve
que se a pessoa realmente pegar, ela pode ficar em choque. Eu lembro muito de eu e minha sócia Karine, a gente gravando o vídeo, porque a gente fez uma leitura desse livro no clube, né? A gente gravando o vídeo e eu fui ler um trecho em voz alta e eu acho que eu não tinha entrado completamente no trecho ainda. E quando eu fui lendo, eu fui realizando realmente o que eu estava lendo. E as duas pararam e ficaram, cada uma estava no local, né? A gente estava gravando em vídeo chamada, as duas ficaram assim, realizando e entendendo a cena do que estava acontecendo. E a gente ficou em choque com a violência que estava acontecendo ali. Então eu entendo que é um livro que vai aparecer nessas listas e que muita gente não vai querer ler. Mas ó, se você conseguir ler, é um dos livros mais bem escritos que eu já li na minha vida. Você tem ideia? Ele é um 5 estrelas favoritado pra mim. E não é uma defesa sobre esse tipo de relacionamento. Pelo contrário, é um big alerta. Big alerta. E não é um romance romântico, é só um romance como forma de gênero literário. Outra autora muito citada é a Virginia Woolf e a Clarice Lispector. E elas são citadas pela questão do fluxo de consciência. O fluxo de consciência ou o discurso indireto livre, das duas, eu acho bem diferente. E eu amo. Então, não tem como. Como eu vou dizer que não? Um outro livro que é citado em várias também é o livro do Lawrence Sterne, A Vida e Opinião do Cavaleiro Tristram Shandy. Esse é um livro que muita gente lê e não gosta, e eu entendo por que não gosta, porque ele é um livro cansativo por ficar girando em voltas, mas existe um porquê do livro ser assim. E quando você se toca e percebe o porquê desse desespero dele em não terminar a história, o livro faz um boom assim na sua cabeça que você fica assim, meu irmão, o cara só não quer morrer. Entendeu? Gente, e você lendo nessa perspectiva, o livro cresce muito. Ah, tem uma neném ali me chamando. Quer ver um tema sensível que eu tenho muita dificuldade? 2 temas sensíveis que eu vou dizer aqui que eu tenho muita dificuldade e que um deles, agora, pela questão do tempo, né, pela definição do que a gente chama de clássico, vai começar agora a virar clássico, se estabelecer como clássico, são os livros sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o Holocausto, enfim. E esse tema é um tema que me machuca de um jeito terrível. Terrível. É um tema que me dói, assim, profunda. Tem 3 temas, não são 2, agora que eu lembrei. Ó, me dói profundamente. Mas eu quero ler. Eu quero ler. Eu entendo a gênese dessa angústia. E a gênese dessa angústia está em volta dentro da minha humanidade. E eu sinto que eu preciso regar isso. É preciso temer e ficar chocado com esse tipo de coisa para eu não perder a minha essência de ser humano. Outros temas, escravidão e racismo, que eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui alto, porque, enfim. Esse é um tema que me arranca lágrimas. Nossa, eu lembro de eu lendo O Olho Mais Azul. Gente, como aquilo me doeu! Como aquilo me doeu! Porque não envolve só a questão do racismo em si. Racismo mesmo, eu vou falar a palavra mesmo. Não envolve só essa questão, envolve outras também, né? De abuso, de violência. Nossa, muito. Isso me chama lágrimas. E mais uma vez, eu sinto a necessidade de encarar esses assuntos difíceis para eu não perder o asco sobre essas situações. Para que não só minha parte carne, minha parte emoção também não esqueça dessas coisas. E nunca relativize essas coisas. Outro tema, maternidade. Maternidade com algum tipo de incompletude. São temas que me doem demais por experiências pessoais. E aí é fundo, tá? Aí é fundo. Mas é algo que eu nunca vou estar curada 100%, mas que cada vez mais eu consolido e sedimento dentro de um local em que só quando eu chamo o assunto ele se aflora. E eu consigo ler
cada vez mais a situação sem acordar aquele assunto, sem ter que abrir a gaveta daquela dor de novo, deixar aquela dor bem engavetada ali, guardada, como uma lembrança que são coisas que eu vivi, são meus limites importantes, mas que eu não preciso sempre fazer doer. Bem, isso era só um bate-papo. E jamais aqui eu tô criticando essas listas. Eu adorei ver esses vídeos. Eu fiquei, nossa, procurando mais e mais vídeos, querendo saber mais. Porque eu acho que conhecer a lista de favoritos, a lista de livros de odiados e a lista de livros que a pessoa não tem interesse, fala muito sobre as pessoas e eu amo aprender sobre as pessoas. Eu perdi uma tarde, gente, uma tarde botando um vídeo atrás do outro porque eu achava mó legal. E o que eu mais achava legal era olhar assim e falar assim, será que esse eu tenho vontade? Eu ficava assim, eu tenho. Será que esse eu tenho vontade? Esse talvez eu tenha vontade. O mais legal foi fazer isso. E eu recomendo vocês, vejam lá o vídeo da Morgana, vou deixar aqui embaixo. Vejam o vídeo da Gabi, eu vou deixar aqui embaixo. E procurem mais vídeos sobre esse assunto, porque é muito legal. É muito legal entender também. E muita coisa é, obviamente, de momento. Do momento da pessoa. E outras mostram a personalidade forte de cada um. Não, ninguém precisa ler todos os clássicos do mundo. Ninguém precisa amar todos os clássicos do mundo. Mas a curiosidade eu não consigo deixar de ter. E eu tô desafiando vocês aqui. Me coloquem livros aqui que vocês acham que clássicos que eu não vou querer ler. Eu preciso descobrir algum. Por favor, por favor.